Você que está caçando o que fazer aí na tua casa deve ter visto aí os nossos últimos vídeos. Roçadeira, fapinha, gerador, todos eles tiveram uma coisa em comum. Esse conjuntinho de ferramentas maravilhoso da SATA. Quando eu escolhi ele a dedo para que a Bianca carregasse no Uno, ou para que a gente levasse no Fusca, no carro que a gente estivesse usando, por mais que ele tenha sido bem escolhido, nunca eu ia imaginar que ele ia ser tão versátil quando ele está sendo. Mais do que cuidar dos carros que a gente tem, eu estou conseguindo resolver praticamente todos os problemas mecânicos aqui nas ferramentas pequenas que a gente tem em casa. Hoje a gente vai usar ele mais uma vez, esse conjuntinho da SATA 9505, com uma diferença: nada vai dar partida no final do vídeo, não vai ter barulho de motor, não vai ter teste nem nada, mas é uma coisa muito importante, e mais do que isso, muito importante para a tua saúde. Eu comprei essa bike em 93, logo depois que eu casei. Eu tinha comprado uma para mim, uma para Kátia, e eu confesso que apesar de eu ter andado regularmente com ela, não chegou nem perto de toda a quilometragem que eu coloquei na minha adolescência, nos anos 80, em outras duas bicicletas que eu tive. Tá? Eu andava como se não houvesse amanhã. E naturalmente o tempo vai passando, a gente vai arrumando outras atividades e a frequência que a gente pega uma bike para pedalar vai diminuindo, seja por tempo ou seja pela própria idade que vai chegando. Eu confesso que hoje eu ando quase nada, para não dizer uma fração mínima de bicicleta. Minhas atividades físicas hoje se resumem à natação 2 vezes por semana e ao pilates 1 vez por semana. E antes que você venha fazer piadinha porque eu faço pilates, eu preciso deixar 2 coisas claras. Se a gente estivesse numa situação oposta, eu não fizesse pilates e você fizesse pilates, pode ter certeza que eu ia te zoar também. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que todas essas piadinhas eu acabei engolindo no dia que fui fazer uma aula experimental com a Kátia e com a Bianca, porque é um exercício maravilhoso, é muito legal, e o fato de eu estar gravando esse vídeo hoje é justamente por causa disso. Eu estou sentindo falta tanto do pilates como da natação. Confesso também que na natação eu já não nado com o mesmo prazer que eu nadava na adolescência. Tipo de você acordar e falar: nossa, tô alucinado, preciso ir nadar, tô desesperado para nadar. Não, eu acordo e me arrasto para lá e cumpro a minha missão, pensando na saúde hoje em dia, que eu acho que se eu parar eu vou acabar enferrujando. O fato é que eu já tô parado quase 15 dias, isso daí não é bom para mim. A bike tá sempre em dia, sempre em ordem, mas pensando que você pode estar numa situação parecida com a minha, eu acho que vale a pena a gente dar uma revisada na bike, não somente na questão da distração, mas aproveitar enquanto a gente pode andar de bike, né? Enquanto as coisas não piorem aí, que de repente a gente seja obrigado a andar de bike só aqui dentro do nosso quintal. Então eu separei 2 manutenções básicas para fazer na bike, imaginando o seguinte: você deve ter uma bicicleta jogada aí num canto e você percebeu: eu vou andar de bike. Beleza, 2 coisas que podem te deixar na mão por causa de falta de manutenção. Você sabe quais são? Freio. Que mais? Corrente. Não, a corrente está relacionada a uma outra peça, que é o que a gente vai abordar hoje. Câmbio. O câmbio, tá? Na verdade, o que eu vou fazer uma revisão rápida aqui é tanto a parte de freio como a parte de câmbio. Tonela, meu pneu tá murcho. Se vira, vai no posto, enche, faz o que eu fiz no Fapinha. Isso daí você tem que dar um jeito. Bom, essa bike aqui, quando eu comprei, ela era azul, tá? Eu andei regularmente com ela, e há uns 10 anos atrás eu resolvi reformar e trocar algumas peças. O que eu mantive foi o câmbio, tá? Por eu entender que esse câmbio era muito bom, muito macio, tanto dianteiro quanto traseiro, tá? E a gente vai fazer a regulagem nisso. O que eu troquei? Eu troquei o banco, o cilindro, troquei o sistema de freios. Aqui originalmente ela veio com um sistema de freios que era conhecido como cantilever. Eram 2 hastes muito parecidas com essa, com um mini cabinho de aço que puxava aqui pelo meio, e através desse furinho aqui vinha um outro cabo de aço com um ganchinho que puxava esse pequeno cabo de aço e criava essa ação de frenagem, tá? E por que eu substituí? Porque esse daqui é conhecido como V-Brake, ele é mais eficiente do que foi o cantilever, tanto que hoje acho que não existe mais
de forma nenhuma, nem numa marca paralela ou alguma coisa assim, tá? E a grande vantagem do V-Brake, também nas bikes mais antigas, é que ele usa o mesmo ponto de fixação do antigo cantilever, que são duas roscas aqui soldadas no quadro, tanto na parte dianteira, na parte do garfo, como na parte traseira, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é a regulagem do freio. Em que sentido ele pode estar desregulado? Aqui, quando você puxa esse cabo de aço, ele traz as duas hastes, as duas alavancas, uma ao encontro da outra. Qual é a regulagem que você pode ter? Você pode ter uma das hastes, elas ficam flutuando aqui. Você pode ter uma mais próxima do aro ou a do outro lado. Isso daqui é um ajuste bastante simples. Aqui, atrás onde a gente coloca o parafuso, existe um furo onde vem essa mola que fica forçando a alavanca para trás. Então esse pequeno parafusinho de regulagem aqui, ele vai alterar, ele fica apoiado na mola e ele vai alterar a tensão da mola para você ter uma maior tensão ou de um lado ou do outro. Então, balanceando tanto o que você gira desse lado quanto o que você gira desse lado, você consegue achar um ponto de equilíbrio entre as duas alavancas, para que na posição de repouso, ao mesmo tempo que eles fiquem próximos do aro, eles não fiquem pegando ou fiquem fazendo barulho ou criando um atrito para você. Vou mexer no dianteiro, que está mais fácil da Bianca registrar as imagens. Tá, o cabo de acionamento, esse cabinho de aço aqui, eu troquei ele há alguns meses atrás, então ele já está lubrificado, e esse daqui que eu coloquei é de inox, ele tem a vantagem de não enferrujar, apesar de ser mais caro. Tá, e eu lembro que eu troquei, eu acabei nem mexendo nisso daqui, nessa regulagem. O que a gente percebe aqui é que esse lado ele está mais afastado, ele está com um curso maior do que esse daqui. Isso significa que muito provavelmente essa mola está com uma tensão maior. O que eu vou tentar fazer, colocar uma chavinha aqui, pode ser uma Phillips pequenininha ou uma de fenda, ó lá. E conforme, aqui eu estou soltando o parafuso, você diminui a tensão, tá? Agora eu vou aumentar a tensão dele e a gente vai perceber que ele desloca, tá? Todo esse conjunto aqui ele acaba vindo para o lado aonde eu estou apertando, tá? Então olha lá. Estou apertando, olha lá, o lado direito ele já está quase que encostado ali, sem curso. E o lado esquerdo, porque eu estou colocando muita tensão, ele está cada vez mais afastado. Então eu vou soltando, ó. Diminuindo a tensão desse lado. E aí eu consigo ter praticamente um funcionamento por igual dos dois lados. Esse lado aqui, eu posso verificar se ainda existe curso para dar uma apertadinha. Olha, eu só dei uma encostadinha. Agora a gente tem essa alavanca mais recuada do que a do outro lado. Eu vou encontrar então um ponto que eu considero intermediário aqui. Soltar mais um pouquinho. Aqui eu considero que está ideal. Então eu vou levantar agora a roda. A Bianca vai mostrar um pouquinho mais afastada. Vou levantar, vou girar. Ó, o meu aro ele está alinhado, não está oscilando. E ao mesmo tempo ele não está tocando nem nessa sapata, nem da do outro lado. Esse lado aqui eu já considero regulado. Ah, tô nela. Os meus dois estão muito afastados. O que eu posso fazer? No caso de ser uma bicicleta parecida com essa, você pode vir até aqui, ó, onde funciona, aonde fica ligado a alavanca de acionamento do freio ali embaixo, e girar esse regulador. Isso daqui é um parafuso furado no meio, por onde passa o cabo do freio, e aqui você tem uma travinha para deixar o cabo mais tenso ou menos tenso. Aqui não adianta você querer ter um curso muito pequeno, como se fosse uma regulagem de um pedal de um freio hidráulico ou alguma coisa assim, porque se você tiver pouco curso aqui, você não tem força na tua mão para fechar se a casa estiver caindo em algum momento aí quando você estiver andando, tá? Então, do jeito que estava antes, eu acho que já estava esticado até demais, porque aqui você tem força na mão para travar. Um detalhe, isso eu descobri quando eu fui fazer o upgrade do V-Brake aqui.
a alavanca do cantilever, ela não serve para o V-brake. A relação de alavanca pro cantilever é diferente dessa daqui, tá? Então eu precisei na ocasião trocar esse conjunto, esse daqui que já veio integrado a parte das marchas, tanto de um lado quanto do outro. Esse daqui sendo o dianteiro, esse daqui sendo o dianteiro e esse daqui sendo o traseiro, tá? Então eu vou fazer a mesma regulagem no V-brake da traseira e a gente vai verificar o que dá para fazer no câmbio. Bom, a bicicleta eu acredito que foi uma das minhas grandes escolas de mecânica, uma das primeiras. Bike e carrinho de Autorama foram as duas grandes, vamos dizer, os dois grandes aprendizados que eu tive aí na minha infância e início da minha adolescência, tá? E uma das coisas que mais me fascinavam, principalmente porque eu nunca tinha tido contato com uma bicicleta, era uma bike com marchas, igual uma Caloi 10 na época, que eu era muito pequeno para andar, e mesmo sem ter tamanho para andar naquilo, eu era metido a besta, eu ficava tentando imaginar como que funcionava. E eu confesso que eu consegui idealizar, ou pelo menos deduzir boa parte do funcionamento, principalmente do traseiro, só olhando para a peça e pensando como que ele funcionava. Então aqui, basicamente, você tem duas pequenas roldanas, eu vou chamar, duas pequenas engrenagens que giram livre, uma em relação à outra, e elas servem como guia para a corrente que está vindo aqui da parte da frente, onde você coloca a força da coroa, tá? Então, da onde a Bianca está mostrando agora, a gente percebe que é importante, as duas engrenagens são elas que determinam o alinhamento para onde a corrente ela vai cair, para qual dessas engrenagens da catraca que elas vão acabar caindo. Bom, aqui a gente tem uma engrenagem menor, aqui um pouquinho maior e assim por diante. Essa daqui são 7 velocidades na traseira, tá? E como que você vai conciliar o comprimento da corrente com o diâmetro diferente das engrenagens? Com esse movimento do câmbio, tá? Ele tem uma mola bem forte aqui, que ele consegue sempre deixar a corrente numa tensão que ela não escape, principalmente aqui na parte de baixo, tá? Então ela fazendo esse movimento aqui, ela está sempre mantendo a corrente na tensão. Esse vídeo é rápido, é só para mostrar a regulagem, então eu não vou ficar desmontando ou limpando peças, nem nada. O que eu vou fazer aqui é uma regulagem básica. Antigamente você tinha uma alavanca, no caso por exemplo de uma Caloi 10, que ficava aqui, e ela era uma alavanca que ficava com uma pressão. Você tinha um parafuso ou uma porquinha aqui de regulagem, e por pressão você determinava o tamanho do cabo. Então não existiam marcações aqui, você tinha que imaginar qual era a posição que você tinha que colocar a alavanca para ele pular uma engrenagem para baixo ou uma para cima. Ou seja, você tinha que ter uma certa habilidade para trocar as marchas, mesmo numa bicicleta bem regulada. Felizmente isso daí evoluiu muito e eles inventaram um seletor de marchas, aonde você sobe a marcha aqui embaixo, tá? Você coloca para uma engrenagem maior aqui embaixo e aqui você desce. Então basta você dar um curso dessa alavanca aqui assim, ó, que o câmbio lá embaixo ele vai se mover proporcional. O que acontece então? O cabo ele é enrolado num carretel que fica dentro ali do seletor de marchas, e quanto mais você puxa o cabo, mais o câmbio recua. Eu não vou conseguir recuar ele na mão porque ele só consegue se movimentar quando a corrente está girando, tá? Quando você está pedalando, na verdade. Então a posição de repouso, quando o cabo teoricamente está frouxo, olha, a gente percebe por aqui, é na marcha mais longa, na traseira, numa menor das engrenagens, tá? Então, como é que você vai fazer a regulagem? O objetivo dessa regulagem é você não acontecer da tua corrente cair entre a engrenagem menor e o quadro, e também não cair no outro limite entre a engrenagem maior e a roda, tá? Tanto que as bicicletas de antigamente, como isso não tinha muita precisão, porque você tinha que mexer ali
na alavanca de qualquer jeito, elas tinham um negócio bem esquisito aqui, cromado, para caso a corrente escapasse e caísse aqui, ela não encavalaria entre dois raios e entortaria ou ficaria mais difícil de você tirar. Era como se fosse um prato que facilitaria para você desencavalar. Então a regulagem aqui atrás acaba sendo muito simples, basicamente 2 parafusos. Então essa primeira regulagem, que é a posição, vamos dizer, o mais recuado que esse conjunto ele deve vir para cá, ele tem ao mesmo tempo que ficar alinhado com a engrenagem menor. Então eu vou atuar nesse parafuso aqui, a Bianca vai mostrar ali, eu espero que consiga mostrar ela deslocando. Bianca, me fala, você que está olhando daí certinho, se está alinhado. Tá alinhado. Tá alinhado. Então aqui é a regulagem inicial que eu vou colocar, tá? Ou seja, mesmo com o meu cabo solto, mesmo que se eu por algum motivo eu tivesse sem cabo, ela ficaria tranquilamente aqui. O seletor de marchas hoje em dia, eles são bastante precisos. Eu acredito que só se desgastar você vai ter algum problema de desregulagem, mas ele é capaz de, a cada curso que você dá ali no seletor, tanto para subir quanto para descer marcha, ele vai deslocar o cabo a quantidade exata para subir um dente ou descer. Qual que é a limitação? Esse é um câmbio de 7 velocidades, tá? Porque ele tem que usar esse conjunto. Ele veio nessa bicicleta, tanto esse conjunto de engrenagens quanto esse câmbio, ele veio já nessa bike. Então eu precisei adaptar ali em cima um seletor de marchas de 7 velocidades. Se eu tivesse colocado um de 8, com certeza eu teria problemas. A outra regulagem que eu vou precisar fazer é aqui. É o parafuso que vai limitar quando a gente estiver aqui na engrenagem maior. E é o que eu vou fazer agora. Então nessa posição, se você tivesse com algum problema ou da corrente não conseguir subir nessa última engrenagem, ou então dela cair aqui, aí você atuaria nesse outro parafuso. Isso é francamente simples de ser feito, desde que você não tenha grandes folgas aqui e que o cabo também esteja em bom estado, não esteja prendendo dentro dos flexíveis. Um ajuste fino que existe, eu estou sem o manual do câmbio agora, mas numa dessas engrenagens intermediárias, se ele estiver tentando subir ou descer, você consegue fazer um ajuste fino, esticando levemente o cabo aqui ou soltando ele um pouquinho. Não é o nosso caso, mas também eu acho que é uma possibilidade de você fazer um ajuste fino aqui no câmbio traseiro. O câmbio dianteiro, na verdade, é como se fosse uma canaleta, e ele vai funcionar de uma forma diversa do traseiro. Enquanto o traseiro ele tem a compensação para o comprimento total da corrente, dependendo da engrenagem que você selecione na frente e na traseira, esse daqui é muito mais simples, ele é só uma canaleta. E essa canaleta, ela vai forçar, ela vai empurrar a corrente de lado, tanto para ela subir quanto para ela descer. Tá? Então eu vou levantar aqui, vou dar uma pedalada e vou pedir para a Bianca, com a outra mão, num estilo polvo, ela mudar a marcha. Do outro lado, Bianca, agora. Então acho que deu para perceber que quando ele está na engrenagem da frente maior, na coroa maior, essa parte interna ela não encosta na corrente. Por quê? Porque ela vai forçar a corrente até ela desencaixar a corrente da intermediária e aí jogar ela para cima. A coroa ela tem um monte de pequenos desenhos, ela tem algumas bolinhas aqui atrás. Isso porque ela é antiga. As modernas elas são mais trabalhadas ainda para facilitar ao máximo, para subir a corrente. Esses pininhos redondos aqui atrás, eles servem para pegar a corrente de lado e jogar para cima, tá? Então quando você está por exemplo, nessa maior, é simplesmente porque essa chapa interna, ela desestabilizou aqui a corrente desse daqui, ela acabou pulando para o outro, tá? Então ela não pode ficar nem encostando nem na interna nem na externa, em nenhuma das engrenagens. Então esse daqui está relativamente bem regulado. O limite para você colocar é da mesma forma.
Um parafuso é o limite externo, o outro parafuso é o limite interno, tá? E aqui também você tem um ajuste fino se você precisar fazer, mas você observe que aqui no câmbio não tem nada. Esse é o do câmbio traseiro, então a gente não tem nenhuma regulagem. Aqui é o do freio traseiro, também não tem. Aqui a gente tem a regulagem para esticar o cabo, para mudar essa folga aqui. Aqui a gente tem o freio dianteiro e aqui a gente tem o câmbio dianteiro também. E aqui no câmbio dianteiro a gente tem um pequeno ajuste, ó, que se eu virar, a gente muda vamos dizer, a distância do conduíte aqui pro seletor. Isso daqui é o que também você vai conseguir fazer um ajuste fino ali, se ele estiver caindo da marcha, da coroa intermediária, ou se você tiver com dificuldade de subir ou descer, você vai fazer um pequeno ajuste por aqui. É óbvio que eu estou mostrando uma bicicleta de mais de 20 anos, que eu já troquei também esse conjunto há 10 anos atrás, então se for uma bicicleta nova, provavelmente ela é mais precisa, ela tem soluções melhores. Ao mesmo tempo, se for uma mais antiga, você não tem esse sistema indexado, se você coloca a peça num curso aqui, ó, por exemplo, puxa um ciclo ou então empurra um ciclo e ele vai mudar para engrenagem superior ou para inferior. Então acho que basicamente é isso. Fora esses detalhes de regulagem, é tudo uma questão de capricho, de limpeza, de lubrificação, que isso dá uma... Eu acredito que não tem necessidade de detalhar para ninguém, tá bom? Prontinho, pronta para dar uma volta. Basicamente, se você tem uma bicicleta mecanicamente em ordem, não está faltando nenhuma peça, basta calibrar os pneus e no máximo fazer esse ajuste, tanto dos freios quanto dos câmbios, e você consegue dar uma desenferrujada aí nessa quarentena, que a quarentena não foi feita para você ficar sentado no sofá o dia inteiro, tá legal? Então cuida da tua saúde e espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. A gente está à disposição caso exista alguma dúvida. Lembrando que as bicicletas que eu mexi foram limitadas, tá? Foram as 8 ou 10 bikes que eu tive na minha vida, então não conheço todos os equipamentos, mas aquilo que eu conhecer, com certeza eu vou ter o maior prazer de ajudar. Apesar de só ter usado a chave de fenda, a caixinha da SATA brilhou novamente. Link aqui na descrição, na loja do mecânico. Hoje, se tudo correu bem, como eu comentei no vídeo de ontem, estivemos à tarde na fábrica da Fapinha, e logo a gente vai ter muitas novidades. Se tudo correu bem, a Bianca vai caprichar muito na edição desse vídeo. É isso daí, muito obrigado por verem os nossos vídeos. Faremos o possível para amanhã ter alguma novidade aí, seja no Jeep, que pediram bastante. O Jeep tem que sangrar o freio, né, Bianca? Faz mais de um ano. O T1 a gente ficou de limpar o carburador, e depois tem uns 2 fusquinhas aí que a gente pode ficar zanzando com eles para lá e para cá, tá legal? Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Caso você não esteja inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e até amanhã.